pessoal, sejam muito bem-vindos depois de tanto tempo, né, a mais um Buena Vista Insights. Meu nome é Gabriel Boente, sou aqui do time da Buena Vista. Tô aqui com ele, Renato Nobre, nosso CEO e CIO aqui da casa. E hoje vamos trazer os nossos insights. Só um aviso bem rápido que a gente deu uma reformulada aqui na comunicação da casa e agora a gente vai ter 2 podcasts. Esse aqui que você já conhece, que é mais pra gente passar as teses, a visão da casa, o que tá acontecendo no mundo, aquele papo mais cabeça, né, entender mais. E a gente também vai ter o Datacom Podcast, que sempre vai sair idealmente na primeira semana do mês, para falar o fechamento do mês passado, do mês anterior, e mais ou menos os dados de mercado que aconteceu, para vocês ficarem bem ligados. Beleza? Gostei do nome. Datacom Podcast, a abertura tá incrível, igual a nossa que tem aqui, vocês não perdem por esperar. Vamos lá então começar essa nova edição, né, do Buena Vista Insights. Primeiramente, Renatão, como é que você tá? Tô bem. Perfeitamente. Tô bem, campeão paulista, então tá. É verdade. 100%. Campeões aqui também, né? É isso aí, tá bom. Pelo menos o estado a gente gravou agora. Então, vamos começar agora. A gente vai trocar uma ideia, né? Porque o que será que no mundo hoje, o que tá mais acontecendo que tá impactando o mercado? É meio óbvia a pergunta, mas é o primeiro fio da meada. Rapaz, é melhor perguntar o que não está acontecendo, né? Porque a gente tá no começo de março, meio de março, aí vamos falar o dia que a gente tá gravando, e muita coisa aconteceu, né? Então, assim, o mundo tá bastante caótico. Se a gente pegar, por exemplo, pegando um exemplo rápido de Brasil aqui, o mercado começou, a Bolsa Brasileira subindo praticamente 20% e em uma semana e meia entregou tudo por conta da guerra, né? Então tem muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil, a gente está chegando aí num ano eleitoral, né, onde estava o Lula muito à frente ao Flávio, todo mundo desconsiderando o Flávio já tecnicamente está empatado com o Lula. Exato. Lá fora nem se fala, né? Conflito geopolítico agora que tem impactado bastante todos os mercados, seja Europa, Estados Unidos, Brasil, mercados emergentes no geral. Sim. Então tem muita coisa ocorrendo de fato que afeta diretamente não só os investimentos que qualquer pessoa tem individualmente, um ativo específico, como todos os ETFs também de mercado. É até interessante essa primeira resposta, porque é meio que o tema do nosso podcast hoje, que é a era das policrises, né? A gente tem muita impressão de que no passado era uma crise de cada vez. Veio o primeiro choque do petróleo, aí passou alguns anos do segundo choque do petróleo. Hoje vem choque do petróleo, aí vem outra guerra, aí vem um choque inflacionário, aí depois vem coisa eleitoral. Policrise, esse negócio tá Era das chique policrises. aqui, meu amigo. Pegamos do The Mas Guardian. cara, você sabia que a gente vem falando desde a crise de 2008, é uma coisa interessante, né? A crise de 2008 considerada a maior aí de todos os tempos. E desde então, né, a gente está vendo o ciclo de crise ser cada vez menor. Antigamente você tinha um ciclo mais espaçado entre crises, né? Agora você está tendo muito mais curto, porque os mercados eles são muito mais interligados hoje, né? Sim. Antigamente você ter acesso à informação era um diferencial. Hoje em dia é basicamente tudo operado por máquinas, então fica muito mais interligado e também muito mais intensivo. A gente estava conversando internamente, o pessoal falou, pô, petróleo aí teve um dia específico, eu não lembro qual, que foi o maior movimento intraday do petróleo, né? Então, assim, cara, é maluco em termos de valores, né? Não em termos percentuais, porque eu não sei se o pessoal vai lembrar, poucos talvez se lembram, mas em 2020 o petróleo chegou a ficar negativo, né? Porque não tinha onde estocar, olha a maluquice. Mas voltando pro atual, então, assim, esses movimentos eles têm sido intensos, também não só por conta de uma crise específica. Se você for ver resultados corporativos, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, às vezes, dependendo do resultado, é alta de 15%, 20%, queda de 30%, e principalmente por conta dos high frequency trading e também porque é muita operação de curto prazo que tende a ter uma intensidade muito grande. Legal. E isso é muito interessante, porque aí eu queria saber mais a tua visão, porque o mundo ele tá se reorganizando muito, né? A gente tinha o papo da nova ordem mundial, com o fim da União Soviética, aí veio mudando muito, veio a China, né? Que a gente até brincava, 20 anos atrás a China era nada, né? O pessoal falava que era só mato. E agora é uma grande potência, a gente vê carro chinês aí, né? Foi o tema da semana. Você pega uns carros chineses assim que você fala, é impossível. Não, 20 anos atrás, se você tinha uma empresa chinesa que ia ser melhor que uma BMW, falar que você é maluco. Então, como é que a gente enxerga esses movimentos geopolíticos e econômicos, as cadeias integradas, sendo impactados nos investimentos, refletindo nos investimentos, e também com essas novas organizações? O que a gente consegue pegar nessas nuances? Eu vou tentar resumir o máximo para a gente ser o mais curto e objetivo aqui dentro desse podcast, mas tem muita gente falando de desglobalização, né? Eu não acredito muito nesse termo, tá? Eu acredito mais em falar que a gente tem uma globalização mais fragmentada.
E é diferente de Perfeito. falar de desglobalização. Sim. Se a gente pegar desde a eleição do Trump, essa mudança ela vem se intensificando, né? Onde o pessoal, por exemplo, quando você fala de produzir, antigamente o pessoal produzia onde era mais barato, né? O exemplo iPhone e China, era mais barato produzir na China, você produz na China. E o que a gente está vendo agora não é mais o caso. Então o pessoal está produzindo muito por alinhamento político, né? A questão do nearshoring, principalmente nos Estados Unidos, lá a questão de México, Canadá, mesmo com as brigas de tarifas que a gente tinha. Então eu considero muito nesse ponto. Então tem sido uma arma muito forte que tem sido utilizado pelo governo Trump, que está impactando todas as cadeias de produção e principalmente os preços, né? A gente está vendo impactos, inclusive, no próprio mercado americano. Então tem mudado bastante e automaticamente isso impacta os ativos de risco, né? Perfeito. O investidor não adianta mais ele olhar para um ativo individual, eu vou fazer stock picking. Ele tem que olhar a carteira dele de uma maneira muito mais ampla, porque, como eu falei, essa fragmentação ela tem um impacto grande, impacto em custo, impacto logístico, impacto inflacionário, e automaticamente você tem que pensar numa diversificação muito mais ampla, incluindo, inclusive, esses ciclos mais curtos de crises, né? Principalmente questão de geopolítica. E é até interessante a gente ver isso, porque é uma das primeiras vezes que a gente está ouvindo falar tanto assim de custo numa guerra. Você faz, custa X mil dólares para produzir um drone e custa milhões para abatê-lo. Acho que essa é a primeira vez, porque antes a principal arma de guerra era uma sanção, né? Uma sanção econômica. E hoje a gente está vendo isso. E por falar em guerra e essas empresas, antes o tema, final do ano passado, era inteligência artificial. Como é que está sendo essa influência das novas tecnologias num conflito assim tão mais incipiente igual agora? E isso também é algo bem interessante, que daria para ficar muito tempo falando, mas tecnologia, se a gente voltar para 2000, por exemplo, era considerado um setor. O setor de tecnologia. Aí depois vem a internet, tudo que a gente já viu, agora a inteligência artificial. Tecnologia deixou de ser um setor para ser algo muito mais amplo, né? Se a gente pegar aí o S&P, nós estamos falando praticamente 40% do S&P é tecnologia, e muito mais do que isso, né? Tecnologia hoje é um mecanismo de poder. Você citou a China como exemplo, e boa parte desse crescimento, claro, está muito ligado à cadeia produtiva, né? A China é basicamente uma indústria, então eles produzem tudo com uma escala absurda, carro é um grande exemplo como isso, mas também tecnologia, principalmente agora a questão de inteligência artificial. Então tecnologia também é um mecanismo de poder que tem impactado diretamente nas guerras, né? E automaticamente os mercados como um todo. Só para ter uma ideia, tem um dado super interessante do orçamento militar dos Estados Unidos para esse ano, é na casa de $1 trilhão. Caramba. 1 trilhão. Você sabe quanto que isso representa do PIB brasileiro do ano passado? Quase a metade. Nossa. Então nós estamos falando que metade do PIB brasileiro, se tudo que a gente produz no Brasil produziu no ano passado, é o que os Estados Unidos vai gastar esse ano só com orçamento militar. Então dá para ter um entendimento do quanto tem gastado, não só na questão de defesa, como também que tem aumentado muito os custos por conta que cada vez mais, vamos falar, militarismo, né, ou os instrumentos de defesa e ataque estão ligados à tecnologia, né? E até a própria questão das tecnologias na guerra, elas mudaram muito, né? A gente vê a própria Palantir, que no início do ano estava sofrendo muito, estourou uma guerra, é uma empresa que está muito ligada a conflitos, né? E muito mais essa deep tech. E a própria questão mesmo também de outros setores tecnológicos que eram muito mais de defesa e hoje já estão mudando, né? A gente vê, por exemplo, o setor espacial, o anúncio do IPO da SpaceX, né? Que, assim, antigamente o setor espacial era totalmente de defesa. Hoje abriu vários espaçoportos pelo mundo, você consegue lançar, aqui no Brasil dá para lançar nos Estados Unidos, então já tem uma iniciativa privada mais forte lá, e mesmo assim ainda é muito usada para defesa. E aí, em cima desse da SpaceX, o que a gente está enxergando desse IPO, SpaceX, essa relação Elon Musk, cara, isso é uma coisa que pode parecer até futurologia, mas não é, né? A gente vinha falando isso lá atrás, os carros estão virando cada vez mais um computador. Se você pegar, quando você fala de espaço hoje, parece, né, coisa de filme, não é mais, né? O espaço hoje é utilizado tanto para investimento civil quanto militar. Defesa ou ataque na questão militar. Como civil, a gente vê, tecnologias voltadas que a SpaceX também tem a sua expertise na questão de conectividade, né? A gente viu que eles desligaram, por exemplo, a capacidade da Rússia de atacar a Ucrânia nesses equipamentos via drones, porque precisa de uma conectividade. Então, assim, é um troço que é um setor que vai ter muito crescimento, porque envolve outros setores dentro de tecnologia. E o caso da SpaceX também é um caso interessante, porque eles estão anunciando que vão fazer o IPO, deve ser o maior IPO aí
realmente da história, tem todo o potencial para ser isso. Uma empresa que é absurdo o nível de capacidade que chegou. Hoje ela lança muito mais do que a própria NASA. Quem iria imaginar um negócio desse? E está tendo até um debate, poxa, onde ela vai abrir capital? Naturalmente, o caminho aí para a Nasdaq, que é a bolsa onde tem as maiores empresas de tecnologia, mas a Nasdaq, inclusive, está discutindo abrir exceções até para esse IPO, coisa que antigamente era inconcebível também. Então tá muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. Não, é interessantíssimo. E aí é algo que a gente entende também, né? Entrar novas ações, portfólio. A gente citou até um pouco antes da SpaceX da Palantir. A gente tem até aqui na casa o Recons, né? Que ele tem rebalanceamento trimestral. E em janeiro a Palantir entrou, né? Antes do conflito. E aí estourou e aí deu essa rampada para cima. Agora teve rebalanceamento. Pra gente estar trocando essa ideia. E aí, recentemente no nosso Instagram, inclusive, pessoal, sigam a gente lá no Instagram, por favor, Buena Vista Capital, a gente fez um post recentemente sobre como montar um portfólio com ETFs, né? Ainda mais que você pontuou muito bem sobre a questão de não fazer esse stock picking, esse cherry pick, mas olhar o mercado, ainda mais em tempos de incertezas e tantas mudanças econômicas, né? Então, vamos puxar esse assunto aqui pra gente já chegar nessa parte final. Como é que eu tenho que... A gente trouxe uma frase lá que é bem legal, que é... A pergunta não deve ser, qual que é o melhor ETF? Sim, qual é o ETF que vai afetar mais a minha carteira como um todo? Como é que você explica isso pro pessoal? Isso é legal, né? Principalmente no Brasil, o pessoal acha que ETF é aquele produto onde você vai estar indexado, passivo. Eu vou acessar o Ibov, ou eu vou acessar o S&P, por exemplo, a própria Nasdaq, o que for. De fato, isso é bem comum. Mas o ETF ele é um mecanismo que te facilita acessar uma estratégia específica, ou um conjunto de estratégias. Né? O RIC11 é um exemplo disso. Né? Tá falando, poxa, às vezes eu vou fazer stock picking, ou vou ter uma estratégia ativa, que os dados mostram que é muito difícil de superar o índice. Mas como você tem um índice muito bem estruturado e elaborado, como é o RIC11, que é uma estratégia super simples, você dá o acesso ao investidor à possibilidade dele, no longo prazo, ganhar consistentemente de um índice que é dificílimo como o S&P, através de uma estratégia muito bem elaborada, né? Exato. Onde ela pega, através de dados, né? A gente estava falando de inteligência artificial, né? Inteligência artificial... A grande questão dela é ter um acesso a uma base de dados de qualidade. Né? O RIC11 ele tem esse exemplo, porque se você não tem um acesso a uma base de dados de qualidade como é o da Bloomberg, você não consegue replicar esse tipo de estratégia. Então ele te dá acesso a essa estratégia que está sempre capturando as principais tendências e as principais empresas que estão na carteira dos principais investidores do mundo. Né? Exato. E é até interessante ver isso, né? Porque no próprio post que a gente colocou, a gente faz muita diferenciação entre alocação estratégica e tática, que muitos investidores acabam tendo um pouco de dificuldade de entender isso ou sentir o momento, né? Às vezes o cara fala, não, eu vou aumentar minha mão aqui porque é bom, e às vezes ele só tá tendo esse viés. E aí a gente tem um exemplo muito interessante desse ano, né? Que é o Pipe 11, que é o último ETF que a gente lançou na casa, que ele é uma alocação totalmente estratégica por conta do setor, que a gente já vai falar, mas também foi tático, né, por conta do momento. Como é que é isso pro pessoal? Às vezes o pessoal fala, cara, os caras sabiam lá, ia lançar o Pipe 11, né, antes do conflito, não tem nada a ver. Exato. Uma sorte muito grande em lançar nesse período, mas é muito interessante esse tipo de produto, porque ele te dá acesso a uma categoria que é de difícil acesso para o investidor comum, inclusive o americano, tá? Sim. Que são chamadas MLPs, que são as Master Limited Partnership, que são produtos específicos que acessam infraestrutura de energia nos Estados Unidos, para deixar de modo mais simples, né? E você consegue empacotar isso dentro do melhor veículo possível, que é o ETF, te dá inúmeras vantagens fiscais para o investidor brasileiro, inclusive não tem o tax withhold no pagamento do dividendo, então você acessa esse setor através de uma única cota e recebe um dividendo bem interessante. Exato. Pegando o gancho do lançamento, é óbvio, né? Quando você pega a guerra que tem impactado não só a cadeia produtiva, como diretamente o preço do custo da energia no geral, petróleo, gás natural, esse é um produto que tem uma tendência a se beneficiar. E não só no tático, tá? Eu acho que taticamente ele é um produto que cabe no portfólio no momento atual, mas estruturalmente, você pensando no longo prazo, é um setor que tem uma tendência aí de ganhar ao longo do tempo. Até porque a gente olha que ele é infraestrutura de energia, né, oil and gas, e você vê que 40%, 50% da energia americana vem desse setor, né? Exatamente. São contratos longos. Que é uma tendência só de aumentar, tá, os investimentos. Eu até brinquei mais cedo, que é como se tu comprasse um monte de hidrelétrica aqui no Brasil e colocasse no portfólio, só que com contratos maiores e em dólar, né?
com eficiência fiscal. Então, de forma bem esdrúxula, obviamente, essa comparação. E aí, a gente começa a entender essas nuances de alocação estratégica, alocação tática, e a gente começa a entender, né, que a carteira ela abre espaço para outros ativos. A gente vê que muita gente vai no arroz com feijão, que, vou comprar ações, vou fazer um cherry picking, mas aqui na casa a gente consegue pensar em outras formas também, né? E aí, qual que é pro investidor que às vezes está com dúvida, aquele momento que eu começo a olhar mais para cripto, ou às vezes olhar mais para real estate, né? Já pegando um pouquinho aqui dos produtos da casa. Então, eu acho interessante sempre o investidor pensar de maneira estrutural, né? Como que eu vou montar um portfólio onde ele vai ter uma descorrelação entre boa parte dos ativos, independente do tipo de cenário, Sim. pensando no longo prazo. Simplificando, o que é? Poxa, é tentar acessar desde ações, quais são os principais setores e mercados que eu vou acessar? Vou dar um exemplo. O investidor brasileiro tem praticamente todo o patrimônio dele no Brasil, Sim. enquanto se ele fosse um investidor global, ele não teria nem 1% no Brasil. Então já muda um pouco o contexto, né? É pensar realmente de maneira global para você ter acesso às melhores empresas. Aí dentro do nosso portfólio tem números, né? Você tem Sim. desde o Rico 11 que acessa essas 50 empresas, mesclando o New York Stock Exchange com o Nasdaq, ou seja, é o que há de melhor realmente no mercado, não só americano como global. Você tem o 4Qs 11 que acessa o core da tecnologia de momento Sim. que acaba superando o Nasdaq, como também outros ETFs aí que vão ter acesso específico ao S&P, ao Nasdaq, ao Russell 2000, que são as small caps e N outros, com pagamento de dividendo. Além disso, pensar, core de renda fixa, acessar renda fixa brasileira, acessar renda fixa internacional, através de ETFs, isso é muito simples de fazer, Sim. apesar de o pessoal pode estar ouvindo e falar, tá falando tanta coisa que eu estou me perdendo. Mas através de ETFs você consegue, de maneira muito simples, ter acesso a tudo isso. Então você consegue estruturar a tua carteira dessa maneira. Para finalizar falando de cripto, eu tenho falado isso sempre, né? Eu acho que o Bitcoin e o Ethereum, principalmente, que são as duas teses mais comprovadas, apesar da volatilidade toda e a queda, né? Desde 2020, praticamente o Bitcoin está no mesmo preço, são produtos que você tem que ter um percentual de acordo com o seu perfil de risco para capturar esse ganho no longo prazo que a gente acredita que vai ter. Sim. Não, bem legal. Inclusive, assim, óbvio que é um tempo muito curto, mas as criptomoedas elas tiveram destaque nessas últimas 2 semanas de conflito, né? Enquanto os mercados deram uma grande mexida, eles conseguiram dar uma descolada para cima. Obviamente que é um período muito pequeno, aí cola aquele viés, né? Mas é algo a se observar, que realmente um portfólio de ETF nessa era de policrise, né? Ele é muito interessante porque você consegue diversificar para vários mercados possíveis. 100%. E um ponto que eu acho que o investidor tem que tomar muito cuidado para evitar é ficar tentando achar qual é a tese ou o ETF do momento baseado no que está acontecendo. Exato. Né? Por exemplo, a gente vem falando de Bitcoin, de cripto no geral há bastante tempo. Não é porque a gente está vendo uma alta agora, dado o cenário, que ele está fazendo sentido agora. Né? Já faz sentido há bastante tempo. Né? Então, sempre não tentar correr atrás do rabo, que Sim. é o que a gente fala, e ter esse portfólio mais estrutural. Exatamente. Né? Eu até brinco, né, que uma carteira, assim, um portfólio de ETF é que nem você comprar salgadinho para festa. Você pega um risório de milho que você não gosta, aí você fala, não gostei. É um risório de milho, né? Tem que saber o que você está levando. Por isso que a gente sempre brinca, né, que é muito importante você conhecer o que você está comprando e onde você está alocando. Sim. Ainda mais na era de policrise, né? Então, essa é a melhor forma que a gente entende aqui da gente navegar nesse momento. Bem, acho que a gente não tem muito mais o que falar, né? Era muito mais para passar nossa visão aí. Então, palavras finais, Renato, para o pessoal que está assistindo. Acho que é isso. Acho que muita coisa que tá acontecendo. Acho que a gente cobriu bastante a questão de conflito, né? A questão inflacionária, onde alocar. Falamos dos 2 produtos, os últimos, principalmente como o Pipe 11 de exemplo para esse momento. Então, acho que a gente cobriu bastante coisa. Perfeito. Então, pessoal, voltaremos a qualquer momento com Buena Vista Insights, porque sempre é um momento para ter um insight, né? A gente sempre está olhando tudo, entendendo como está acontecendo no mundo. Vê novidade por aí na casa, né? Toda hora a gente traz novidades, então fiquem ligados em todas as redes sociais. Sempre estamos postando coisa, o Instagram toda hora tem vídeo agora, né? Toda postando hora coisa, mais produtos vindo também, Exatamente. De acordo com o feedback tanto dos nossos investidores aqui, quanto investidores nos Estados Unidos. Então, muita gente dá muita sugestão pra gente nas redes sociais, a gente tá vendo tudo. Pode até ser que tenham produtos baseados em sugestões deles, né? Porque a gente não pode adiantar, obviamente. Mas enfim, a gente quer a interação de vocês, comentem aí, deem sugestões de como é que tá o portfólio de vocês nessa era. Enfim, abraços e bons negócios para todo mundo, né, Renato? Obrigado. E qualquer dúvida que tiver, manda pra gente que a gente responde todo mundo. Pode mandar e-mail que a gente tá sempre olhando. É isso, pessoal. Obrigado.